Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre o pagamento de verbas indenizatórias a membros de poderes sem previsão expressa em lei. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre o julgamento que retorna aí para a pauta do Supremo Tribunal Federal é a minha colega Camila Xavier, que vai trazer todos os detalhes sobre como vai ser esse julgamento das decisões sobre os penduricalhos lá no Supremo Tribunal Federal. Camila? Bom dia novamente, Marília. Então, a expectativa para hoje, para esse julgamento, essa decisão a qual os ministros devem chegar em relação a essa questão das verbas indenizatórias, que a gente conhece mais popularmente como penduricalhos, deve se basear em um parecer, em uma nota técnica realizada, entregue por uma comissão que foi criada a pedido do ministro, presidente da Corte, Edson Fachin. Essa comissão que emitiu essa nota técnica estabelece alguns parâmetros para o pagamento dessas verbas indenizatórias. Eles sugerem que inicialmente essas verbas, esses penduricalhos, sejam baseados na legislação do imposto de renda. Isso porque a legislação do imposto de renda ajudaria a definir os parâmetros do que é remuneração, de fato, do que entra no salário, portanto, deve estar submetido ao teto constitucional, ao teto de cerca de R$46 mil mensais, e o que seria verba indenizatória. Então, aqueles outros valores que são pagos como forma de indenizar, ressarcir os servidores públicos e que aí poderiam passar desse teto constitucional, gerar o que às vezes a gente acaba chamando de super salários, os salários que passam essa remuneração de R$46.366,19 mensais. Esse julgamento, Marília, teve início lá em fevereiro com duas decisões. Uma decisão do ministro Flávio Dino e outra do ministro Gilmar Mendes, ambas decisões que suspenderam os pagamentos dessas verbas indenizatórias, desses penduricalhos. E agora os ministros retomam, depois de discussões, depois também do trabalho dessa comissão, a elaboração dessa nota técnica, o julgamento para validar ou não a decisão dos colegas dos ministros. Mas essa nota técnica também estabelece que a longo prazo se deve definir um parâmetro específico para dizer o que é verba indenizatória e o que não é. Então, essa decisão dos ministros que vai ser tomada deve valer de maneira provisória até que uma legislação de fato seja criada para definir essas regras de maneira definitiva. E só lembrando, Marília, que os ministros decidem sobre isso por conta de uma ação protocolada pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, que questionou leis de Minas Gerais que vinculavam de maneira automática essas verbas indenizatórias de desembargadores e de procuradores estaduais às verbas indenizatórias dos ministros do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Então, por isso, os ministros acabaram sendo provocados a decidir sobre esse tema e a gente acompanha os desdobramentos desse julgamento que acontece lá no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Isso, Camila, vamos acompanhar então o que vai ser, e se de fato nós vamos ter alguma decisão ainda nesta quarta-feira sobre os penduricalhos. Camila Xavier, muito obrigada, até mais. A gente vai